Espero que não seja a última, hein? Presta atenção. Lucas 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de branco, de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram atemorizadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhe dissera. Tremendo e assustado, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Amém? Agora João capítulo 20. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e disse e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois correram, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e o outro para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Amém. Os evangelhos, querido: João, Marcos e Mateus. Lucas é a mesma narrativa, muda um pouquinho, mas se assemelha. Mas há fatos nesse texto que eu quero falar sobre as evidências da ressurreição. Nós estamos numa série, Esmagamento, mas uma pausa dentro do mesmo assunto, porque é sobre Jesus. Vejam que nos evangelhos, a mesma narrativa. O túmulo estava vazio? Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar que não estava vazio? Não estava vazio. Tinha anjos, tinha faixas, a sepultura não estava vazia. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Eu conheci a história inteira. Sempre disseram que a sepultura estava vazia. Você falou pela manhã que estava vazia. Não está vazia. Ou não estava vazia. Bom, o corpo de Cristo estava lá? Não. De fato, ele ressuscitou, sem dúvida alguma.
mas a sepultura não estava vazia. Ela estava cheia de evidências da ressurreição. Ela poderia estar vazia da ausência do corpo físico de Cristo, mas ela estava repleta de evidências de que ele, de fato, estava vivo. É sobre isso que o texto, a narrativa dos evangelhos nos mostra. Sem dúvida alguma, o sepulcro estava aberto, mas não vazio. A pedra foi removida, mas o sepulcro não estava vazio. A ausência do corpo é claro e é evidente no texto, mas estava repleto de evidência de que aquele corpo, o porquê que ele não estava ali, de que ele estava vivo. É sobre essas evidências que é preciso olhar no texto com um olhar mais espiritual do que só meramente fazer a leitura. De uma passagem, dessas passagens que nós conhecemos, todo mundo conhece. A Páscoa não é a primeira vez que você está ouvindo falar de Páscoa, não é. Não é. E não sabemos se será a última. Mas sem dúvida alguma, o sepulcro está aberto, mas não vazio. Na narrativa de Mateus, capítulo 28, verso 1 ao verso 10, diz que houve um terremoto. Houve, irmãos, um terremoto. Se você quiser conferir de novo, dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 28. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, rolou a pedra. Quem rolou a pedra? Segundo a visão de Mateus, o anjo. Mas lá em Lucas, texto que nós lemos, em Marcos, melhor dizendo, Marcos, as mulheres foram com uma pergunta: quem removerá a pedra? Marcos não diz quem removeu a pedra, Marcos já diz que a pedra já havia sido removida. Mateus diz que foi um terremoto provocado por um anjo que veio e removeu a pedra. Eu gosto disso, que a narrativa vai se complementando e organizando o texto e falando, nos revelando. Quem removeu a pedra, segundo Mateus, foi o anjo do Senhor. Essa é uma inquietação que nós podemos perguntar: quem removerá a pedra da sepultura? Marcos, Lucas diz isso. Já João também nos diz que a pedra fora removida. Ao certo, irmãos, que alguém removeu a pedra. E eu quero crer, segundo Mateus, que foi um anjo do Senhor. Então, Páscoa certamente todos nós já sabemos o que é a Páscoa. Todos nós sabemos, eu creio. Por que que Cristo diferencia de qualquer outra evidência humana? Por que que ele é diferente, por exemplo, de Buda? Por que que ele é diferente? Porque certamente, se você for à sepultura, ao sepulcro desse homem, dessa pessoa, provavelmente, não sei nem se encontram restos mortais, mas a história dele literalmente está lá. Se você for à sepultura de grandes homens, como por exemplo Martin Luther King, um grande homem de Deus inclusive, os restos mortais certamente vai ser encontrado. Grandes líderes religiosos, papas, conhecidos no mundo inteiro. Qual a diferença? Porque esses homens, assim como eu e você, foram homens e mulheres naturais e que certamente morreram. Os restos mortais estão lá. As Sagradas Escrituras nos diz que ao pó vamos retornar, porque de lá nós viemos. A diferença de Jesus é que há evidência de que ele ressuscitou. Irmãos, a história da humanidade está dividida antes e depois dele. Não está antes e depois de fulano, beltrano, ciclano, grandes homens e pessoas que de fato fizeram coisas evidentes na sociedade.
Quem dividiu a história antes e depois é Cristo, e tem uma razão aí, não só histórica, não só filosófica, não só sociológica, mas é evidência de que há algo diferente nesse homem. Não só como alguns acreditam, que ele é só um profeta que veio, não. Há uma linha messiânica, outros que acreditam que Cristo veio só como um profeta qualquer, como outro qualquer. Não. Engano, muito engano. Poderíamos passar a noite inteira evidenciando, e aí doutor Rodrigo, um pastor, doutor, pós-doutor em antropologia também, a arqueologia, melhor dizendo, ele vai falar muito sobre evidências da ressurreição de Jesus. É um especialista nisso. Ele vai pegar evidências antropológicas e vai provar, não há necessidade disso, provar à luz das escrituras e fora dela, historicamente, que Cristo, mais do que uma pessoa, mais do que o Cristo histórico, o Cristo evidência, o Cristo espiritual, também é real para as pessoas. Há evidências, queridos. As pessoas creem em muitas coisas, mas às vezes não creem naquilo que é evidente. Eu já ministrei aqui e falei o exemplo de que você conhece, a última vez que você viajou de avião, você conheceu o piloto, o nome dele, a família dele, conheceu tudo sobre ele, você sabe tudo sobre a vida dele, alguma coisa da vida dele, quantas viagens ele já fez internacional, nacional, quantas? A maioria que, sem dúvida alguma, não sabe nem o nome. Mas você entra no avião e viaja. Você não sabe se ele estava bem, se ele brigou com a esposa, se ele brigou com o filho, se tem algum vício, se tem algum problema emocional, sei lá, algum problema, você não sabe. Mas o que é que você faz? Você entra e viaja. E até dorme. Até baba. A mesma coisa no carro. Você senta e dorme. Porque com Cristo eu preciso provar que Cristo fez alguma coisa? Por que eu tenho que ter evidências de que Cristo é o meu Senhor e é o Salvador? Ele é o sentido da Páscoa, o único sentido é Ele, porque a sepultura não só está vazia, mas está repleta de evidências. Por que eu tenho que provar para você, para outras pessoas e milhares de pessoas que Ele está vivo? Você acredita, você é um tipo Tomé? Eu tenho que tocar, eu tenho que pegar, eu tenho que ver para crer? Será que sim? E se algumas coisas eu te provar e mostrar através das escrituras, você vai crer? Ou você espera de fato, como essas mulheres, chegar na sepultura e um homem de branco, de preto e branco, né? Está lá, com as asas, grandona, lá, falando assim, eu sou o anjo do Senhor, e eu vim te dizer, aceita o Senhor Jesus. Primeiro, se isso acontecer, você sai num pulo só, você sai correndo, você nem olha para trás, você vai correr uma maratona de 42 quilômetros e vai embora. Você vai, eu tenho certeza. O povo brasileiro é sincrético, rapaz. Ele crê em Jesus, mas, porém, contudo, todavia, só por desencargo de consciência, né? Vamos usar alguma coisa aqui para ajudar. Ah, não, eu só creio, pastor, se eu ver uma sepultura assim, um morto levantar. E se levantar? Tu fica? Duvido. Eu duvido, eu quero ver alguém ficar. Inclusive, eu acho que nem a família fica. Vai achar que tem alguma coisa estranha ali. Mas no texto tem isso. Lembra da profecia? Que ele foi lá no vale de ossos secos e soprou o espírito ali, e aquele vale de ossos começou a formar um grande exército. Irmãos, há evidência, há evidências. Aquela música, Evidências Surgirão, como é? Vai, canta, vai, ajuda porque eu não sei cantar. Vai, ministério. Mais uma vez.
Continua. Acabou? As evidências. O que a canção diz? A atmosfera já mudou. Há evidências. Sabe qual é a maior evidência? É o amor. O amor de Cristo. O amor de Cristo. Mas no texto que lemos, todos eles têm algumas evidências que eu quero ressaltar. A primeira evidência nítida nos textos, é a pedra. Já que estamos falando de esmagamento, uma metáfora aqui é a pedra. A pedra é sinal de frieza, de algo que bloqueia, de algo que impede de acontecer alguma coisa. Você já conversou com alguém, já teve uma discussão, uma conversa, e você se acertou e você falou assim, vamos colocar uma pedra nesse assunto? Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa situação, né? Vamos colocar uma pedra? O que quer dizer com isso? Quer dizer que aquele assunto está encerrado, morto. Então, pedra é sinônimo também de morte. Vejam que a preocupação das mulheres é quem iria remover a pedra que traria a lembrança da morte. A preocupação delas é quem teria força suficiente para remover, e era uma pedra grande, irmãos. Não era uma pedrinha, era uma pedra imensa. Precisavam de vários homens para remover aquela pedra, para ter certeza que aquele homem não iria sair dali. E mais do que isso, eles colocavam homens ali fora vigiando. Se Jesus não fosse tão importante, porque o governador fez tanta questão de colocar guardas ali para proteger aquela sepultura? Aqui entre nós, que homem ia conseguir remover aquela pedra? Que homem teria força suficiente? Todos os discípulos iriam fazer isso? Não, porque um já tinha debandado. Um negou. O outro vendeu Jesus. Um espalhou. Cada um foi para o seu canto. A primeira evidência é de que tinha uma pedra ali e ninguém poderia remover aquela pedra. A pedra era ter a certeza de que ele estava morto e ninguém poderia mexer na pedra. Pedra é um sinal de que tem algo ali que ninguém pode mover mais. Eu te provo uma outra evidência dentro do texto. O texto prova o próprio texto. João capítulo 11. Lázaro está morto e a sepultura está aberta? Não. A primeira coisa que Jesus chega diante da sepultura e diz assim, movam a pedra. Um homem vai lá e movam a pedra, tirem a pedra, vocês a pedra. Era algo grande, era uma pedra que ficava na frente da gruta para proteger e permanecer ali para sempre. Ter a certeza de que ninguém iria mover aquilo. E a primeira coisa que Jesus fez diante de Lázaro foi que removessem a pedra. E eles tiraram. E aí Jesus fez o milagre dele. A evidência no texto é que a pedra foi removida. E aqui, irmãos, vamos, né? Vocês são inteligentes. Se Jesus iria ressuscitar, para que remover a pedra? Tinha necessidade dele remover a pedra? Tinha ou não? Por que tinha? Isso é uma evidência. Mas haveria necessidade de fato dele tirar se ele quisesse sair dali? Não. Se ele é o Cristo e
Não tinha necessidade. Como em outro momento, quando ele estava com os discípulos estavam reunidos na casa, Jesus aparece, pum, paz do Senhor. Ou, paz seja convosco. Do nada. Ele passou por onde? Eu não sei. Eu sei que ele chegou lá no meio. Ele não entrou pela porta. Deixa eu entrar. Da sepultura foi preciso a pedra ser removida. É uma evidência. A primeira evidência é a remoção da pedra. Por quem? Segundo Mateus, anjo do Senhor. Segundo Lucas, na verdade, algo sobrenatural aconteceu. E apareceu um anjo do Senhor. João diz também que a pedra foi removida. Algo sobrenatural também aconteceu ali. A segunda evidência, os guardas. Homens protegendo a gruta, a sepultura. Porque Jesus veio, causou um certo tumulto ali, naquela região. O império, o governador não queria perder o poder, porque na verdade ele estava constituindo um reino que não era deste mundo, e ele diz isso. O meu reino não é deste mundo, eu não quero assumir um trono neste lugar, porque esse lugar é temporário, vai passar, o meu trono é eterno e vou voltar para ele. Só que o governador, com medo de perder o poder, disse, esse homem está causando muito alvoroço aqui. E tem toda essa narrativa que vocês sabem, que ele morreu, e aí manda colocar ele na sepultura, e bota então vários homens protegendo a sepultura. Para ter a certeza que os discípulos não iam lá tirar Jesus de lá. Esse é o discurso. Porque se eles tirar Jesus de lá, eles vão dizer assim, ele ressuscitou. Para ter a garantia de que eles não iam tirar Jesus de lá, eles colocaram 2 homens. 2 não, depende da quantidade de homens. Guardas. O dia inteiro vigiando ali. A palavra nos diz que quando o anjo do Senhor, em Mateus, informa que apareceu um terremoto, diz que esses guardas ficaram tão apavorizados, tão horrorizados com o que estava vendo, que ficaram como mortos. É por isso que eu digo, cuidado com as evidências que você pede a Deus, para ter a certeza de que Ele existe. Porque pode ser que você... Não, desculpa, brincadeira. Eu sei que aqueles homens que estavam protegendo ficaram assustados. Assustado com o quê? Se eles sabiam que Cristo estava morto ali dentro. Eles tinham medo dos mortos? Não, não. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. Porque o morto estava ali dentro. Eles estavam armados. Se os discípulos viessem buscar Jesus Cristo, eles iriam matar todos os discípulos. Eles tinham ordem para isso, para matar quem chegasse perto da sepultura. Ninguém ia ousar chegar perto da sepultura, porque eles tinham ordem para matar qualquer um. Para ter a certeza que aquele morto ali, que não ia assumir reino nenhum, continuasse lá dentro. Eu sei que eles ficaram assustados e com medo, e ficaram como mortos. E aí eles foram certamente noticiar de que Jesus não estava lá para o império, e pediram a cabeça deles, porque eles não poderiam divulgar. Antes disso, eles tinham que divulgar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. É por isso que corre a história de que o corpo dele foi roubado. A segunda evidência é porque, se Cristo não tivesse importância, o império queria tanto que ele permanecesse morto. Se era mais uma pessoa comum, se era mais um profeta, a história ia apagar. A história apaga. Ou ia ficar só na lembrança. Tem um Cristo aí na história. Eles tentaram de todas as formas. Não conseguiram. Há uma terceira evidência, João, os lençóis. Diz, versículo 7, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Aqui tem coisas históricas, né? A igreja romana
a igreja romana, católica, apostólica romana, ela diz que ela tem parte deste lençol original, que tem até um nome específico para este lençol. Santo Sudário. É este lençol que cobriu o corpo de Jesus. Ainda evidências de que possivelmente, no Santo Sudário, e ninguém tem acesso a esse lençol, se de fato existe, eu não preciso dele, mas se de fato existe, que quando o corpo de Cristo foi coberto, o rosto dele, que foi um pano que Maria secou o rosto de Cristo que estava cheio de sangue, a igreja tem esse pano. É daí que foi desenvolvido a ideia da face de Cristo. Aquele Cristo que nós enxergamos aí a imagem, cabelos longos, olhos azuis, pele linda. É a partir daí. Há evidências. E o que me chama a atenção no texto, irmãos, é que se o corpo de Cristo foi roubado, por que os ladrões fizeram questão de dobrar um pano? Vamos roubar o corpo de Cristo aqui, mas vamos dobrar um paninho, deixar tudo ajeitadinho na sepultura. Um ladrão cuidadoso, zeloso. Não. Um ladrão é ladrão. Ele entra, rouba e sai fora, ele não quer nem olhar para trás. O texto nos diz que o pano que estava ali sobre a cabeça de Jesus estava dobrado. Veja o detalhe da sepultura. Por que João faz questão de fazer isso e falar esse relato? Há uma evidência de que ele ressuscita, ao que nos parece, ele senta ali, dobra o pano, e por fim algo sobrenatural acontece. Ele sai da sepultura e aparece aos seus discípulos, primeiro as mulheres. A evidência do ministério de Jesus são as mulheres. E elas então acreditam, creem e saem correndo para anunciar aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo. Esse pano, historicamente, é uma evidência. É uma evidência de que Cristo vive, de que Cristo reina. Mas há outras evidências no texto que nós podemos observar. Se você observar o versículo 8, diz, o capítulo 20 de João: depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Quando você vai observar nesse mesmo texto anterior, o versículo anterior, que para entrar na sepultura, Pedro teve que fazer o quê? Olha o texto aí, versículo 2. Pedro teve que fazer o quê para entrar na sepultura? Ele se curvou para entrar na sepultura. Eu não sei quantos já foram a Jerusalém. Eu já fui. Já, ué. Você nunca foi? Você nunca viajou na internet? Eu estou juntando 18 mil reais para ir lá. Brincadeira. Uma pessoa. Mas não tem como ir sozinho, né? Não tem. Mas é o meu sonho. Quem quiser me abençoar. E de fato, a semana retrasada, não, um mês atrás eu acho, se não me falha a memória, o Abdala foi. Abdala, Hernandes, foi um grupo, né, daqui do Brasil.
E é real, a sepultura onde o corpo de Cristo estava, para entrar lá, a pessoa tem que se curvar para poder entrar. Não é só porque está nas Escrituras. Tem 2 fundos históricos que eu não vou falar o primeiro, depois você pesquisa. Mas a evidência é que você está reconhecendo que eu sou pequeno e Ele é grande. Eu preciso reconhecer que para entrar aqui eu tenho que dobrar os meus joelhos. Reverência. Pedro, para entrar, ele teve que... Espera Senhor. E essa postura nossa de reverência vem de onde, queridos? De ajoelhar, de adorar, de reconhecer que Ele é grande, Ele é maior. Eu gosto muito também de uma tradição judaica que eles usam a kippah, que é justamente mostrar que Ele está acima, Ele é maior. É Ele que é maior do que eu. É Ele. O texto está dizendo, a terceira evidência de que Pedro reconheceu, ao entrar na sepultura, que algo maior estava ali, ou fora dali. Bom, pastor, mas isso está aí no texto. Mas esse texto está aí. Esse texto tem 2000 anos. Mais de 2000 anos. Há textos que você lê e você acredita. Tem textos que você lê, romances. Tem livros, autores que você lê e você acredita. Mas por que você acredita? Porque alguém provou aquilo ou não, mas você acredita. Por exemplo, Nietzsche, ele disse que Deus está morto. Mas quem é Nietzsche? Eu sei, você também sabe, deve saber. Friedrich Nietzsche. Você sabe. Mas quem está morto mesmo, gente? Ou Nietzsche ou Deus? Cadê ele para falar aqui que Deus está... Claro que é um outro contexto, mas Deus não está morto. Deus não está morto. O homem, nós somos dimensionais, de várias dimensões. E uma delas é espiritual. Pedro então viu. E a última evidência, o texto nos diz que, versículo 8. Depois o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele creu. Ele creu. Ele creu em quê? Que Cristo havia ressuscitado. Foi preciso eles entrarem na sepultura. Foi preciso eles verem que a sepultura estava vazia, mas repleta de evidências. E milhares de pessoas no mundo inteiro creem. Por que creem? Porque Ele está vivo. Simples assim é. Não tem nada de misterioso. O Evangelho é simples. Muito simples. As pessoas que resolveram complicar tudo. Se eu fosse resumir para você o Evangelho, e nunca teria essa pretensão, poderia citar João 3,16. Alguém disse, se não existisse os Evangelhos, existisse João 3,16, daríamos para pregar para o mundo inteiro em João 3,16. Eu conheci um pastor que ele pregou o mês inteiro, João 3,16, várias mensagens, todas elas diferentes, no mesmo texto e sendo fiel ao texto. Não se preocupe, eu não vou fazer isso com vocês. Ele está vivo. Graças a Deus. E os discípulos creram. Mas foi preciso eles entrarem na sepultura e ver que ela estava vazia.
Agora, chegou a história para você e para mim, que a sepultura já está vazia. Será que eu preciso ir a Jerusalém para ter certeza disso? Então eu vou esperar juntar aí 30 mil reais para ter a certeza de que a sepultura está vazia? Ou eu vou chegar lá e dizer assim, isso aqui foi tudo criado por eles para gerar turismo? Porque a nossa capacidade de argumentar contrário àquilo que é evidente, nós inventamos tantas desculpas, tantas justificativas. Uma vez eu conversando com um ateu, né? Um amigo mesmo, trabalhamos vários anos juntos, e ele não acreditava em nada, assim, toda a evidência tinha que ser humana. Isso aqui está aqui porque o homem fez. O pedreiro, o construtor, isso é uma questão evidente. Enfim, era um ateu de fato. Desde a sua juventude ele levou isso para a vida inteira. Mas eu lembro que quando algo aconteceu com a esposa dele, algo muito sério, mas muito sério mesmo, uma enfermidade, ele já teve todos os recursos humanos, médicos, enfim, tudo isso, tudo. Inclusive gastou até o que não tinha, porque ele acreditava que os profissionais iriam resolver a situação dela, claro, e todos nós acreditamos nisso, é evidente. Deus usa todas as pessoas. Mas por fim, com medo de perder a sua esposa, ele disse: nenhuma evidência humana foi suficiente para cuidar da minha esposa. Eu preciso reconhecer que tem algo maior do que o próprio homem. Ainda que esse Deus não ressuscite a minha mulher, mas eu preciso que ele faça alguma coisa. Que evidência você precisa? Jesus está vivo. A Páscoa é isso. É só isso, simples assim. A morte de sexta, o silêncio de sábado e a festa do domingo. Ele ressuscitou. Será que é só um calendário cristão? Será que é só um calendário? Será que é só uma festa comercial? Não é. Porque se depender de mim comer chocolate só por causa da época, as fábricas vão falir. Na verdade, eu como chocolate o ano inteiro, então, independente da época. A Páscoa não é sobre doce. Na verdade, é sobre amargo. Quando o povo estava saindo da terra da escravidão, no meio do deserto, eles tiveram que assar pão asmo, rápido, água e farinha. Tiveram que comer ervas e ervas amargas, erva amargas para simbolizar o que eles estavam passando lá, a lembrança. Então, Páscoa não é doce. Não é doce. É amargo, porque alguém passou por isso. Dê uma olhadinha na cruz. O preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher na história fez isso. O preço foi de sangue por mim e por você. O que você vai fazer hoje, a partir de hoje, com as evidências no seu coração? No nome de Jesus, eu quero... Vamos cantar? Tem a música? Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Que você celebre a Páscoa hoje, a Páscoa amanhã e a Páscoa sempre. Sempre. Todos os dias é Páscoa. Todos os dias, porque
Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. E é uma promessa de que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para levar a sua igreja. Eu creio. Estava conversando com meu filho, com Breno, no caso, né? Que são alguns, né? Mas com Breno. E ele está na vibe aí, graças a Deus, do evangelismo pessoal. E a pessoa, né? Estava em dúvida em relação a essa pessoa de Jesus, se vai voltar. E eu falei com ele o roteiro de apresentar Jesus para a pessoa. Mas ao certo, meu filho, que Jesus vai voltar. Essa pessoa precisa entender isso. Quando? Não sei. Em que momento? Eu não sei. Mas Ele disse que voltaria. Nós vivemos por esperança e não por aquilo que de fato enxergamos e tocamos. Porque tudo nessa vida é transitório. Tudo passa. Tudo passa. O que temos hoje pode ser que não tenhamos amanhã. E se você garante a sua vida por aquilo que você tem, e se você perder tudo que você tem, quem é você? Se me tirar o pouco que eu tenho, eu permaneço em Cristo Jesus. E você? Pastor, mas eu já não tenho nada. Então você precisa de Jesus. Pastor, mas eu já tenho tudo. Não, você não tem tudo, você precisa de Jesus. Todos nós precisamos. Celebre a Páscoa hoje com Cristo Jesus na sua vida. Vamos cantar? Celebrar ao Senhor? Porque Ele vive, Oh Deus, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do
Deus, Pai Santo que estás nos céus, obrigado a Deus mais uma vez por essa noite. Obrigado porque nós cremos. Nós não precisamos, Deus, de evidências humanas. O que nós cremos é porque o Senhor reina e isso é suficiente. Por isso, no nome de Jesus, ministra aos nossos corações todos os dias. Fala-nos, Deus, e cuida de cada um de nós, cada um dos teus filhos, filhas que estão aqui nessa noite. Que Jesus possa ressuscitar todos os dias em nossos corações. Oh Deus, no nome de Jesus, que nós possamos ir para os nossos lares na certeza, Pai, de que Ele vive sim, de que Ele reina, de que Ele está vivo. Se há pessoa nessa noite aqui, Deus, carecendo, no nome de Jesus, de ter um encontro pessoal com o Senhor, reconhecer o Senhor como Salvador, que de fato possa fazer isso nessa noite, no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos no nome dEle, por Ele. Amém, amém e amém.